História de usuário. Como escrever uma história de usuário de qualidade, a fim de que você mitigue bugs futuros, refatoração de código e erros de interpretação pelo seu time de dev. Hoje eu vou te dar algumas dicas e ferramentas para a gente conseguir escrever uma história de usuário que seja clara para todos os níveis da sua organização. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira, sou aqui o criador do Agilidade Mais, de cursos do Agilidade, e eu tenho mais de 6 anos aí atuando no mercado de agilidade, em diversos ramos aí de mercado. Eu vou trazer aqui para vocês o meu guia de como escrever boas histórias de usuário, trazendo desde o business até o técnico. E até o final desse vídeo você vai ter aí um padrão de como construir grandes histórias de usuário que fiquem claras, seja para um front, seja para um back-end, seja para um time de marketing, um time de RH, não importa, você vai estar preparado aí para todos esses desafios. Então vamos lá. Algumas características dessa história do usuário é que ela transita entre o meio business e o meio técnico. Então é muito importante você manjar de algumas coisinhas que eu vou falar aqui. Se caso você não entender ou não manjar, deixa nos comentários alguma coisa que vocês querem que eu me aprofunde, seja aí qualquer nível das atividades que eu vou mostrar aqui que são importantes dentro de uma história de usuário, pelo menos aqui, né, que eu vou estar te mostrando, tá? Então vamos lá. Quais são as dicas aqui que eu vou passar para vocês? Bom, toda história de usuário, ela deve conter aí uma descrição simples e estrutural. Então, e como que é essa estrutura? Essa estrutura ela se baseia em eu como quem está pedindo, gostaria de o benefício, né, aquilo que ela está solicitando, para que, então, por quê? Então, para que eu possa realizar alguma análise, alguma coisa. Então, aí você tem o benefício aí, os porquês do que a pessoa está solicitando. Então, escrevendo nessa estrutura, você tem clareza exatamente de como você vai trabalhar essa história. Então, para essa descrição que eu coloquei aqui, eu como um cliente, gostaria de uma tela para cadastro dos funcionários da minha companhia, contendo cargo, nome e e-mail ao mínimo, e que apenas o RH possa adicionar, excluir e alterar, para que eu possa ter o controle de quantos funcionários eu tenho por cargo e as atividades deles dentro do sistema. Então, isso já é uma história de usuário que contempla todo o nosso conjunto. E por que isso é importante? Porque agora a gente vai destrinchar ou criar um fluxograma de jornada. Então, a gente vai aqui para a telinha agora, vou colocar aqui para gravar, e a gente vai entender sobre isso que a gente está falando. Então, aqui eu estou aqui no Draw.io, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar o link dele aqui na descrição, que é muito bacana para você construir alguns fluxos. Então, para esse fluxo, a gente está falando aqui de cadastro de funcionários, tá? Então, para a gente cadastrar os funcionários, a gente tem algum fluxo aqui. Então, a primeira coisa é, antes da pessoa, a pessoa vai clicar, então ela vai entrar na tela de cadastro. Para entrar na tela de cadastro, eu tenho que ter uma autorização. Então, é do RH? Tá? Então, essa pessoa, ela é do RH? De alguma forma eu vou ter que saber isso. De que forma eu tenho que saber isso? Aí que já vem uma coisa que não está escrita na história, mas é importante você já deixar salientado, que é departamento é igual a RH? Lembra que ele não pediu departamento, mas é necessário nesse caso aqui, já que ele quer filtrar por RH. Então, departamento é igual a RH? Se sim, então vamos aqui vamos habilitar a tela para essa pessoa, certo? Então, habilitar tela. Então, habilitar ou carregar a tela. Tá, vamos até escrever aqui, habilitar ou carregar. Ok. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente vai criar aqui
uma possibilidade que é criar novo. Então, criar funcionário. Certo? Ele tem algumas possibilidades aqui. Ele pode criar um funcionário. Ele pode alterar. Ou ele pode excluir. Certo? Tendo isso como base, a gente vai colocar aqui algumas regrinhas. Então, se criar funcionário for sim, então ele vai ter que aqui, colocar aqui, então, abrir pop-up para cadastro dos campos das funcionários. Certo? Então, de uma maneira bem macro, basicamente nós temos esses casos aqui, né? Deixa eu até escrever aqui do ladinho. LRH, sim. Vou colocar entre os menores e maiores, aqui pra gente saber que é uma regra. Deseja criar um funcionário? Sim, vem pra cá. Se não, ele vem pra cá. Ok? Então é bem simples, eu vou fazendo aqui pra vocês verem o resultado final, tá? Vou adiantar esse vídeo aqui pra vocês. Não, sim. Bom, criamos aqui nosso fluxo, tá? Então a gente tem aqui todo o tratamento de exceção e qual é o fluxo que deve ser seguido. Então dessa forma, você colando isso daqui numa história de usuário, você consegue ter exatamente tudo que você precisa. E aí, com isso, você já consegue trabalhar e entender e deixar mais claro ali para o desenvolvedor o que precisa na hora de construir aí uma parte do sistema. Isso serve, gente, para qualquer coisa. Então, seja para você ali criar algum processo, seja ali para você falar para um time de marketing, alguma coisa do tipo, ou qualquer outro time, você consegue criar um fluxo que já serve de documentação daquilo que foi desenvolvido. Então, você tem muito claro o que necessita dentro do seu processo, tá? Então, com isso daqui em mãos, o que a gente vai seguir? Qual que é o próximo caminho? O próximo caminho vai ser criar um caso de uso, tá? O que é um caso de uso? Um caso de uso é em quais momentos a gente tem que ter uma ação do usuário ou do sistema para validar ou fazer alguma ação dentro do processo. Serve para sistema, como também serve para processos, ferramentas e qualquer outra área que necessite dessa criação. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês também no Draw.io. Um conceito bem simples que eu vou aplicar aqui para vocês é que include é tudo que é obrigatório ser realizado após uma determinada ação, e o extend é uma opção do usuário, que a gente é representado aqui pelo bonequinho, pelo ator, que pode ser feito. E os balãozinhos são aí os processos. Eu deixei quadradinho aqui, mas são balãozinhos os processos. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, pessoal, aqui, ó, eu já criei um caso de uso. Então, quais são os casos de uso? O cliente, ele quer acessar a tela de funcionários. Para acessar a tela de funcionários, inclui validar se é do RH. Ele validando que é do RH, então ele tem 3 opções que se estendem, né? Então, ele tem como opção criar um funcionário, alterar um funcionário ou excluir um funcionário. No caso, se ele quiser excluir, ele inclui a confirmação de certeza, tá? Então, ele tendo essa confirmação de certeza, ele vai ir realizar exclusão. Preciso atualizar aqui. E acabou. Fazendo isso, o que acontece? Ele vai voltar aqui para acessar a tela de funcionários, validando o CDRH, ele vai ter as opções de novo. Se ele quiser criar ou alterar um funcionário, ele vai ter que validar esses campos. Quem valida esses campos é o sistema e dessa forma, o sistema, ele automaticamente validando, ele já realiza a ação. Inclusive, a gente tem que até colocar uma setinha aqui no sistema de realizar a exclusão.
que é o sistema quem realiza aí a exclusão no sistema. Então vamos até puxar aqui mais para cá, esse outro aqui mais para cá. Então a gente tem aqui claramente quem é que faz o quê. Não é o cliente que vai lá e exclui manualmente, é o sistema que exclui o cadastro. Então dessa forma, com esses dois processos aqui, tanto com esse carinha aqui, que é o caso de uso, quanto o fluxo, você tem aqui tecnicamente o que tem que ser feito, tá? E a gente pode ir agora por último para um DOR, para o Definition of Ready e o Definition of Done, que é o DOD. E o que a gente pode fazer? Vamos aí para o ChatGPT, né? Para ajudar a gente na escrita desses campos. Então, eu já dei aqui um textinho de contexto, que é a nossa história, e vamos ver o que ele dá de sugestão. Então, ó, ele deu aqui algumas sugestões de Definition of Ready, tá? Então, a história do usuário tem que estar devidamente escrita, que é como a gente fez. Os critérios de aceite estão definidos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, me dê sugestão de critérios de aceite para essa história, né? Então, detalhes técnicos necessários, a gente já colocou bastante detalhamento técnico e assim por diante. Definition of Done. A tela de cadastro de funcionários foi implementada de acordo com os requisitos. O sistema permite adicionar, excluir e alterar funcionários apenas para o RH. Os campos obrigatórios como cargo, nome e e-mail devidamente validados. A gente colocou lá as validações que devem ser feitas. A funcionalidade testada, revisada, então já tem. E agora alguns critérios de aceitação. A tela de cadastro de funcionários está visível e acessível para usuários com papel de RH. Somente, né? A tela possui campos para inserir. A inserção de um novo funcionário é possível através da tela de cadastro. Então você já tem aqui algumas coisas que já te agilizam demais a construir uma história de usuário, tá? Então, pessoal, dessa forma você consegue criar aí uma história extremamente concisa, com dados tanto técnicos como de business, de negócio, e atuando exatamente no intermédio, na tradução entre o que é negócio e o que é técnico. E dessa forma é com que eu construo as minhas histórias de usuário. E você, como você escreve as suas? Deixa aqui nos comentários. E também, se gostou desse vídeo ou achou esse conteúdo bacana, deixa aqui o like, se inscreve no canal. Eu ficaria muito feliz com a sua colaboração aqui com a gente. E, bom, a gente é um canal jovem, mas aí cheio de vontade de fazer a agilidade acontecer no mundo, no Brasil, e desprender as pessoas e desbloquear esse novo nível de conhecimento aí nas metodologias e práticas ágeis que a gente tem aí, tá bom? Então, desta forma, a gente consegue construir uma história, tá? A gente tem aqui uma mentoria em que a gente consegue ajudar você a fazer todo esse processo juntamente comigo, né? Então, tendo uma mentoria, uma assessoria, uma consultoria ágil para você ter isso dentro da sua empresa de uma forma a ser uma prática. Então, lê o QR Code aí no canto em que você vai conseguir ter todas as informações sobre esses conteúdos e muito mais. E também temos os cursos para você que é iniciante, para você que está começando nesse mundo ágil e quer aprender um pouquinho e ter essas técnicas e muito mais outras relacionadas ao mundo ágil. A gente também tem aqui o nosso cursinho na Udemy, que ajuda aí você a desbloquear esses novos níveis e alcançar a independência ágil e a compreensão do ágil dentro das organizações, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau.